Estamos ao vivo para mais uma live do livro Anti-Medo. E hoje o capítulo 3. Bora lançar esse medo fora? Você tá com medo de quê? Qual medo que tem te paralisado? Esse capítulo 3, o título dele é Medo vezes Medo. Se tem algum medo paralisando você aí, bora lançar ele fora. O medo tem que ter medo de você. Você é muito maior que ele. Você está deixando qual medo paralisar você? Seus sonhos, seus projetos, a sua vida. Lance fora esse medo, seja ele qual for. Bora lá? E ele inicia da seguinte forma. Aprendemos desde cedo que ter medo de certas coisas nos livram de problemas e até mesmo da morte. Mas a instrução da última geração foi totalmente duvidosa, devido às toxinas liberadas pelo engenheiro social que contaminou os conceitos básicos que outrora seguíamos. Na verdade, o medo distancia você daquilo que você nasceu para ser e bloqueia uma onda poderosa de prosperidade em todos os teus caminhos. Chocante, não é? E isso é muito real, gente. Lembra, tem até aquela frase: o seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Aquele medo, aquilo que você tem medo de fazer, ali, lá no fundo, tem ali. Porque é uma intimidade que tem com o seu propósito. E o medo quer te paralisar tanto que não quer que você se liberte para viver a potência que você é. Isso é real, é isso que acontece. Aí o medo vai te paralisando, aí entra ano, sai ano, e você não consegue fazer o que precisa ser feito. O medo que precisa ter medo de você. Aí ele fala, não confunda sentimento tóxico com coisa boa. Esse assunto é tão importante que escrevi outro livro apenas sobre esse assunto. O livro se chama Lavagem Cerebral. As pessoas que não pensam por si mesmas permitem que qualquer tipo de toxina invada seus pensamentos, prejudicando drasticamente quem elas realmente são. Muitos destes pensamentos e sentimentos tóxicos vão afetar diretamente na sua autoimagem. Então me diga, por que você permite isso? Medo é diferente de prudência. Ao invés de ensinar o medo do fogo a uma criança, por exemplo, precisamos instalar o driver da prudência ou do zelo com a própria vida. Isso garantirá um resultado extraordinário na criação de seus filhos. O que você tem semeado na próxima geração? Gente, isso é muito real. Hoje eu tomo muito cuidado, tudo que eu falo, como eu ajo com a Giovana, para ela não crescer cheio de bloqueios, né? Porque eu fui uma criança que cresci com muitos bloqueios, estou em processo de desbloqueios na minha vida e tá tudo bem. Meus pais fizeram e puderam dar o melhor ensinamento para mim. Porém, foram instalados muitos bloqueios que hoje eu, graças a Deus, tenho esse entendimento e não quero passar para a Giovana. A Giovana tem bloqueios? Tem, mas muito menos do que eu tive na idade dela. E aí agora eu tô fazendo diferente com ela. Tô tirando esses bloqueios e tô fazendo como ele diz aqui, ó, a gente precisa instalar os drives positivos, os drives que fazem a vida fluir, a pessoa crescer sabendo do que ela é capaz, vencendo o medo. E isso é muito forte. E lembre-se que eu lembrei, vocês já devem ter visto um vídeo onde está a família ali à mesa e um copo, a criança deixa um copo cair no chão e quebra. Aí, olha só o bloqueio que pode instalar na criança. Aí o copo cai, aí o pai ou a mãe começa a gritar, olha o que você fez! E começa a xingar e tarará, gritar. Aí a criança viu aquilo, cresce com aquilo e vai replicando. Aí isso se torna um círculo vicioso, né?
Tem um vídeo sobre isso, vocês já devem ter assistido. Então, se você não quebra isso vai rendendo. Eu decidi cortar isso na minha vida. E está sendo maravilhoso. Ele continua assim: não ensine para seu filho que o dinheiro é sujo, pois ele pode crescer com medo de dinheiro. Quantos de nós ouvimos isso na nossa infância, né? Que o dinheiro é sujo. E a maior parte das pessoas que sofreram esse impacto não consegue administrar a própria vida financeira. Imagine isso: uma semente plantada na infância gerará uma vida de miséria. Que legado você quer construir? Você deseja formar uma geração de pessoas aprisionadas e reféns de crenças limitantes construídas por você? Quando você fará algo em relação a isso? Qual atitude você terá? Quando falo aqui, né, de crenças limitantes, são experiências que você teve durante a sua vida. Aquelas experiências não tão boas assim, que pessoas que você mais confiavam ali na sua infância, pais, professores, líderes, algum líder na infância, alguma pessoa falou, ou alguém que você confiava muito, chegava para você e falava que você não é capaz, que você não consegue, que você não dá conta de resolver isso, sendo que Deus diz tudo ao contrário disso, né? Aí a sua identidade começa a ser toda distorcida. Por quê? Deus, ele te criou para você viver o melhor dessa terra. Deus disse que você é imagem e semelhança dele, que você é capaz de conseguir fazer tudo, de realizar tudo. E aí a gente acaba acreditando no que a gente ouve. Às vezes você ouviu que você é burro, que você é feio, que você não presta, que você... Aí você foi crescendo com aquilo na sua mente, sendo que você não é isso. Não é. Você é o que Deus diz sobre você. Aí ele continua assim: antes de ensinar qualquer coisa para o seu filho, viva, e ele aprenderá pelo seu comportamento e não pela sua fala. Palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta. Gente, isso é muito real. Tem até aquela frase, né? Eu acredito no que você faz, não no que você fala. Nós precisamos ser exemplo. E arrasta assim. Você, pai, mãe, você acha que seu filho não pega nenhum mínimo o que você fala e como você age dentro de casa? Eles sugam tudo, gente. Tudo. O maior problema das pessoas é falar antes de se tornar. Apenas viva o que você deseja ensinar e as suas palavras não serão mais necessárias. Quer um exemplo do que eu estou falando? Você sabia que um bebê aprende a falar observando a movimentação da boca dos cuidadores? E não apenas pelo ouvido? Pode até parecer clichê, mas as crianças realmente aprendem muito mais através da repetição e imitação dos comportamentos dos pais. Primeiro viva, depois transmita essa verdade para os seus filhos e sua família. O medo é uma semente que frutifica rapidamente em qualquer terreno, mas a terra ideal é o espaço vazio do seu cérebro. Olha só o que ele fala. Como na famosa frase, mente vazia, oficina do diabo. Isso é muito real, né? Boa noite, pastor Enoque. Como está? Saudade. Saudade do Senhor, da pastora Rebeca. E olha só, quando ele fala aqui, ó, mente vazia, oficina do diabo, é muito real. Muito real. Por isso que, e eu li no livro Mais Esperto que o Diabo, que o diabo, ele influencia a mente das pessoas. Boa noite. Muita saudade, viu? Amamos você, sempre estamos aqui lembrando com muito carinho de vocês. E lá no livro Mais Esperto que o diabo ele fala, né, que ele influencia 98% da população através do medo, através das pessoas que não pensam. Então, quando você está ali não pensando nada, sua mente está ali vazia, ela acaba virando oficina do diabo, porque você está ali sem pensar. Por isso que é bom a gente buscar cada vez mais
conhecimento. Aí ele continua. Apesar de não estar na Bíblia, essa frase é uma verdade inquestionável, pois segundo a neurociência, a falta de ação produz uma inatividade terrível no cérebro. E se você está inativo, está também improdutivo, consequentemente limitado e pobre. E não estou falando sobre dinheiro. Sempre quando você ouve a palavra pobre, pense que é uma pessoa improdutiva, uma pessoa que não está buscando ali fazer algo, não está buscando conhecimento, está ali estagnada na zona de conforto. Isso que é improdutividade. Aí ele continua. Quando o adubo mais poderoso para que a semente do medo germine? Qual o adubo mais poderoso para que a semente do medo germine? O adubo são os atos negativos, pensamentos, comportamentos e escritas negativas. A única ferramenta que você poderá desenvolver para separar o joio do trigo é o agrotóxico que chamamos de ações positivas de enfrentamento. Lembra que eu falei lá no início das crenças limitantes, né? Que ouvimos às vezes, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Isso que a gente precisa tirar e focar somente no positivo, no que Deus diz sobre mim, no que Deus diz sobre você. Somente coisas boas. Que você é imagem e semelhança dele, que você veio para viver o melhor dessa terra, que você é capaz sim, que você pode, que você consegue. Somente coisas positivas. Se você não enfrentar, se você não decidir partir para cima, sempre estará pronto para uma vida medíocre que você tem. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta. Ele fala aqui que existem 2 tipos de medo. O primeiro medo é o medo reflexo, também chamado de instinto de sobrevivência, que gera uma resposta fisiológica. Esse tipo de reação não pode ser dominada por completo. Haja vista que a resposta do cérebro primitivo é muito veloz. Já o segundo medo é o que trava você, que trava a maioria das pessoas. O medo paralisante. É um medo que compromete as relações sociais e causa sofrimento psicológico. É aquele que impossibilita novas ações no cérebro e retrai você a um estado indesejado, sempre te conduzindo a fugir dos seus alvos e nunca estabelecer as suas metas. Eu lembrei aqui, lendo esse parágrafo, da live que eu estava fazendo com a pastora Débora, onde tinha lá uma moça que ela relatou pra gente, né, na live que a gente estava fazendo, lançando fora todo o medo, que ela tinha medo de dirigir. Ela tinha um medo terrível de dirigir. Tinha carteira, tem a carteira, né? E aí nós propusemos ali para ela agir, ir para cima desse medo. Por quê? Porque ela consegue sim, ela é capaz sim. Né? Se ela tem medo de dirigir, do carro morrer no morro, pega um morro pequenininho. Aí ela relatou, conforme as lives iam acontecendo, ela contou que ela conseguiu vencer esse medo. E a gente precisa, como que a gente vence o medo? Indo para cima dele, porque você é maior que ele. Tem até a frase aqui, ó, que eu vou falar mais à frente. O medo tem que ter medo da gente. Então você tem que agir. E como que você vence ele? Só você indo para cima. Indo para cima. E ela foi, e hoje ela perdeu esse medo de dirigir. Aí ele continua assim, ó. A melhor forma de tratar o medo é através da desestabilização sistemática. Em outras palavras, também conhecida como enfrentamento. É você enfrentando o medo, você agindo. Quando você se dispõe a enfrentar aquilo que antes gerava uma trava emocional, você começa a ganhar autoridade e domínio sobre a situação. O maior problema das pessoas encontra-se aqui. Querem ter autoridade, domínio, conhecimento e fazer as coisas sem enfrentar aquilo que as limita. Muitas das pessoas, isso já aconteceu muito comigo, às vezes acontece. A gente tem que tomar muito cuidado. Entenda algo, se você não enfrentar os seus monstros,
Eles se tornarão seus senhores e determinarão os resultados da sua vida. A liberdade está em abrir os grilhões e começar a caminhar. De nada adianta apenas ressignificar e não continuar praticando. É como um escravo que se torna livre, mas quer continuar na escravidão. Gente, eu lendo esse parágrafo aqui, eu lembrei de uma situação. Seja uma libertação, seja um desbloqueio. Quando você enfrenta, aqui está falando do medo, né? Quando você enfrenta o medo, você deu um passo, você precisa ali de pessoas, de alguém para estar te ajudando a superar esse medo. Às vezes você sozinho não consegue. Pede ajuda a alguém. Sozinho, lembra? Sozinho não chegamos a lugar nenhum. Peça ajuda a alguém. Aí você pede ajuda, você conseguiu vencer aquele medo? Pronto, a pessoa vai estar ali te ajudando. Se torna muito mais fácil. Eu lembrei de uma vez que eu fui numa conversa com uma amiga minha. Ela falou sobre cultos, né, de libertação. Tanto que é importante a gente ir a um culto de libertação ou a gente ir num desbloqueio e ter alguém para estar te acompanhando depois. Porque muitas das pessoas chegam ali, elas são desbloqueadas, são libertas e depois, né, não tem aquele acompanhamento. Aí o medo volta novamente, aí acontece tudo novamente. Por isso que é bom que você não esteja sozinho. Aí ele continua assim, ó. O medo é um tabu para a maioria das pessoas. Você faz parte desse grupo que prefere fingir que não tem trauma nenhum? Prefere agir como se seus medos não existissem? O que você quer ser? Escravo ou um homem ou uma mulher livre? Aí ele conta aqui, ó, o meu filho mais velho, quando tinha apenas 4 anos de idade, parou uma reunião com diretores da minha empresa e disse: pessoal, o medo é que tem que ter medo da gente, uma criança de 4 anos. Uau, ele mudou o cenário da reunião. E como é possível um garoto de 4 anos pensar assim? Acredite, a simplicidade das crianças destrói o medo. Por que você não aprende a ser uma criança? Ah, eu já sei, você tem medo de parecer ridículo e infantil. Mas saiba que pode ser esse o seu caminho para a liberdade. Tem até uma frase que eu gosto muito, como que a Liz fala. Não vai viver o extraordinário se você não fizer o ridículo, não ser ridículo, né? E isso é muito real. Às vezes a gente precisa voltar a ser criança, às vezes a gente precisa enfrentar mesmo o medo de fato. E ele finaliza esse capítulo 3 deixando uma tarefinha. Todos esses capítulos aqui têm uma tarefa. E fazendo essa tarefa, eu vou falar aqui, depois vou postar no Stories. Faz uma grande diferença. Parece ser uma coisa muito boba, mas faz uma diferença muito grande. Aí ele fala aqui, ó, antes dessa tarefa, peraí rapidinho. Antes dessa tarefa, ele fala assim, ó, você tem medo, pois seu raciocínio é complexo. Os medos são muito intensos. Tudo parece ser grande demais. Acredite, a simplicidade pode te libertar. Você deseja ser livre? Se sim, apenas compreenda que você tem apenas o hoje. Não procrastine, não deixa tudo para amanhã, apenas viva o agora e para de fugir. Faça o que precisa ser feito. E nós acabamos de entrar no ano 2024, né? Se você continuar agindo da mesma forma, sem criar novos hábitos, sem se conectar a novas pessoas, sem realizar algo novo, seu ano vai ser a mesma coisa. Então, que tal você começar o ano, a partir de agora, lançando fora esse medo que está te paralisando? Age, vai para cima. E a tarefa que ele coloca aqui é essa. Liste 10 medos que você já ouviu e que pareciam ser coisas boas, mas não são. Liste 10 medos que você já ouviu e que pareciam ser coisas boas, mas não são. Você vai listar 10 para você refletir. Eu vou deixar
essa questão lá no Stories também, junto com as questões do livro As 5 Vozes também. Vou postar lá no Stories, que eu acabei de fazer na live anterior. E a live do livro Antimedo, do capítulo 3, que fala sobre o medo, ela finaliza dessa seguinte forma. Então, pessoal, pense, reflita, qual que é o medo que está te paralisando? Vai para cima. Deus tem planos maravilhosos para você, para sua vida, para sua família. E você vai deixar o medo paralisar você até quando? Qual que é o seu desejo? Qual que são os seus planos? Às vezes tem sim um medo que está ali te paralisando a dar o próximo passo. Se Deus ele já fez tudo por você, se ele já deixou tudo liberado, você precisa só acessar o que você está esperando. Vai deixar o medo te paralisar até quando? Então, finalizo a live por aqui. Uma ótima noite para você que ficou aqui até agora e que vai assistir depois. Grande beijo e boa noite.